Fala moçada, como vocês estão? Vocês estão bem? Bem, hoje iremos entrar no novo assunto. Hoje falaremos sobre concordância nominal. É um dos temas mais falados em concursos públicos, quando se trata em língua portuguesa, tá? Para que a gente possa entrar em concordância nominal, era necessário que a gente pudesse começar pelo verbo, tá bom? Para que a gente possa saber os tempos e modos verbais de maneira correta, para que a gente possa fazer a ponte entre a sintaxe do período simples para a sintaxe do período composto, onde vamos falar sobre orações coordenadas, orações subordinadas, beleza? Então, a gente vai ter que entrar em concordância nominal e verbal e depois em regência nominal e verbal. São temas que falaremos nas próximas aulas, tá bom? Nessa reta final aí, do nosso concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Bom, sem mais delongas, o que é concordância nominal? Bem, pessoal, ela é a harmonia que deve existir entre um substantivo e as palavras que o acompanham. Ou seja, tem que haver um equilíbrio, uma igualdade de harmonia entre elas, tanto do substantivo com as palavras que vai acompanhá-la. É o substantivo que vai, digamos assim, comandar a frase, comandar o sentido dela ao todo, tá bom? Como, por exemplo, né, quais são as palavras que vão acompanhar o substantivo que devem estar variadas de acordo com o substantivo, beleza? Em harmonia. São palavras que têm cunho de adjetivo, pronomes, artigos e numerais, beleza? Estas palavras, elas devem concordar em gênero, seja masculino ou feminino, e em número, seja singular e plural, beleza? Com o substantivo a que se refere, beleza? A concordância nominal, ela é referida por regras, que tem como referência o padrão culto da língua portuguesa. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver esse aqui, né? Este carro quebrado. Estes televisores quebrados. Vamos lá. Pessoal, o que acabamos de dizer agora? Que a regra geral é que os adjetivos, pronomes, artigos e numerais devem concordar com o substantivo, que é o núcleo, ou seja, o centro da frase. Este é o quê? É um pronome. Tem que concordar com o carro. O carro é um substantivo masculino ou feminino? Masculino, né? O carro. Então é este carro. E quebrado? Quebrado é o adjetivo que se enquadra ao carro. Ou seja, é a qualidade em que o carro se encontra, né? Quebrado. Que é o que? A palavra masculina. Masculina e masculina. Não houve uma harmonia entre eles, onde o núcleo central é o substantivo carro? Então isso é uma concordância nominal. Este carro quebrado. Vamos ver aqui agora. Tanto que aqui, né, sem mais delongas, aqui a gente foi usar também em gênero e número e também em gênero e também em número, né? Seria em plural ou singular. Aqui todos eles estão o quê? Concordados em singular, beleza? Agora vamos ver uma palavra, uma frase que tenha cunho de plural, tá bom? Vamos falar quanto ao número no sentido em plural. Vamos lá. Estes televisores quebrados. A palavra central é o substantivo televisores, substantivo comum. Estes é um pronome que está se referindo ao quê? A palavra masculina substantiva seria televisor, só que está em plural. Estes televisores. E a palavra quebrados. Olha aqui, de novo. Ela está concordando com a palavra do substantivo televisores. Se televisores está no plural, tanto o pronome demonstrativo quanto ao adjetivo quebrados, devem estar concordando em gênero, que seria masculino, que é a palavra televisor, o televisor, e no plural, porque ela está em mais de um televisor, ou seja, televisores. Então, estes televisores quebrados, ok? Essa é a regra central de uma concordância nominal. Vamos para mais exemplos. Agora vamos, pessoal, pelo nosso segundo exemplo, tá? Agora vamos falar sobre a regra que tem o vocábulo gramatical em concordância e também tem a chamada concordância atrativa. Bom, o que a gente chama de concordância gramatical? É o adjetivo quando concorda com os dois substantivos. Exemplo, o adjetivo aqui é a palavra novos, beleza? Vocês viram o quê? Que novo é uma palavra masculina. Ela é um adjetivo e ela também está flexionado em número, plural, novos, beleza? Então,
Na concordância gramatical, o adjetivo concorda com os dois substantivos. Quem são os substantivos aqui? É o carro e televisão. Logo, elas devem concordar com a palavra adjetiva novos. Ou seja, o carro e a televisão novos. Ué, Léo, mas por que está flexionado em número, sendo que o carro e a televisão estão em singular? Meu amiguinho, lembre-se só. Quantos adjetivos temos? 2, né? O carro e a televisão. Então, 1, 2. 2 adjetivos. Logo, ele concordou em números, né? Na frase, temos 2 tipos de substantivos. E eles são o quê? Masculinos. Masculinos não, perdão. A televisão, né, seria feminino, né? Só que, como é mais de um substantivo, logo ele ficará no masculino e plural. O carro e a televisão novos, porque são 2 substantivos, beleza? O carro e a televisão novos, tá bom? Essa é a primeira concordância, que vai estar correta. Na segunda, é a chamada concordância atrativa, ou seja, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Vamos ver no nosso segundo exemplo? O carro e a televisão nova. Olha só, quem é que está mais próximo do adjetivo nova? Lembrando que ela é um adjetivo de cunho feminino e também está no singular. Quem é a palavra ou substantivo que está mais próximo da palavra nova? É a palavra televisão. Televisão é masculino ou feminino? É feminino, né? A televisão. Olha aqui o artigo já te dizendo que ela é uma palavra de cunho feminino, né? Então, concorda também em concordância atrativa, ou seja, o carro e a televisão nova. Está correto? Sim, está correto. Tanto na forma de cima quanto na forma de baixo. Só que nessa aqui temos a concordância gramatical, porque temos 2 substantivos flexionados em plural jogado no masculino, independentemente se é masculino ou feminino. Desde que estão mais de um, então será no masculino e em plural. Agora, na concordância atrativa, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo em gênero e número. Aqui, em gênero, é uma palavra feminina, a televisão, e em número, porque é uma única só quantidade de televisão. Então, é a televisão nova. Então, o carro e a televisão nova está correto, assim como o carro e a televisão novos também estão corretos. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Bem, vocês lembram do nosso primeiro exemplo? Daquele? Nosso primeiro exemplo, não, nosso segundo exemplo, o carro e a televisão novos? Então, ela é nada mais é do que uma regra dos substantivos de gêneros diferentes. Vamos relembrar aqui, ó. Peguem somente esse exemplo de cima, tá? O carro e a televisão novos, beleza? O carro não é um substantivo de gênero diferente do que da televisão? Exemplo, o carro não é um substantivo de gênero masculino e a televisão não é um substantivo de gênero feminino? Então, são substantivos diferentes. Quando acontecer essa situação, tá? O adjetivo ficará no masculino, assim como está nesse exemplo, tá? E ele está concordando tanto em número também, né? São dois substantivos, logo ficará mais de um. Ficaria, então, o carro e a televisão novos, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Aqui a gente acabou de repetir a palavra, né? E aqui embaixo, ó, o filme, ó, substantivo de gênero masculino, e a novela seria um substantivo de gênero feminino, tá? Aqui, o filme, substantivo de gênero masculino, e a novela, substantivo de gênero feminino, beleza? O que vai acontecer? Elas vão concordar com a palavra bons, que é um adjetivo, só que ficará no masculino, tá? Não vai ser o filme e a novela boas, tá? Vai ser o filme e a novela bons, tá bom? Porque tá concordando, tá bom? Em substantivos de gêneros diferentes. Ou seja, o adjetivo vai ficar no masculino e flexionará de acordo com a gramática da frase, se for em número, se é plural ou singular. Nesse caso aqui é plural, beleza?
Vamos para o nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, a gente vai encontrar substantivos determinados por mais de um adjetivo, beleza? Quando acontece de mais de um adjetivo e na frase ter apenas o substantivo, né, porque a gente encontrou inverso do exemplo anterior, os adjetivos, por exemplo, aqui nessa palavra, o filme novo e especial, onde os adjetivos são novo, a palavra novo e a palavra especial, eles vão concordar, tá bom? Eles vão concordar com o substantivo. Exemplo, tá? Eles vai é foda, né? Puta que me pariu. Desculpem aí, pessoal. O filme, certo? Aqui é o nosso sujeito, tá? Só que aqui é o nosso substantivo. Então, as palavras especial e a palavra novo, a palavra especial e a palavra novo, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. O filme. Filme é uma palavra de gênero masculino ou feminino? Masculino, certo? Então a palavra novo vai ficar novo. Especial ela é invariável, né? Não tem gênero. Então, como ele está no gênero masculino e também está no singular, tá? Vai ficar de forma invariável. O filme novo e especial. Tá certo? Sim, porque aqui o filme ele está no singular, beleza? Se estivesse no plural, como no próximo exemplo, ele vai variar. Vamos dar uma olhadinha? Os filmes novos e especiais. Olha só, a palavra os filmes, ele está dizendo que é mais de um filme, né? Então, logo, os nossos adjetivos especiais e novos vão concordar em número e gênero com a palavra os filmes, certo? Logo, vai ser os filmes novos e especiais ou vai ser os filmes novos e especial? Não, né? Os dois vão flexionar, né? Então vai ser os filmes novos e especiais, beleza? Repetindo, quando acontecer o substantivo determinado por mais de um adjetivo, os adjetivos concordarão com o substantivo, beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo aí. Beleza, esses tipos de palavras aqui, proibido, bom, necessário, preciso, caem muito em concursos públicos, tá? E o pessoal erra bastante, só por causa de uns pequenos detalhes, em que se você saber, você vai ganhar uma ampla vantagem em relação aos outros concorrentes. Que são o quê? Nada mais, nada menos do que o artigo. Vamos lá? Se o sujeito tiver sentido genérico, ele vai ficar no masculino, ok? Isso agora quanto ao gênero. Agora, se o sujeito for precedido por um artigo ou outro determinante, geralmente é o artigo, tá? Vai haver variação na frase, ok? Vamos ver um exemplo? Cerveja é bom, tá certo? A palavra cerveja com o adjetivo bom no masculino, olha só, a palavra cerveja está no feminino. E bom é o adjetivo, tá no masculino, tá certo? Sim. Por quê? Antes da palavra cerveja, tem algum artigo? Não. Então, ela ficará dessa forma. Cerveja é bom. Agora, se eu acrescentar o artigo a antes do meu substantivo cerveja, aí tudo muda. Por quê? O a é um artigo. E onde ela está especificando o gênero da palavra cerveja, que é a cerveja, né? Não é o cerveja, é a cerveja, porque é um gênero feminino. Nesse caso, toda a frase ela modifica, ela varia. Ou seja, vai ser a cerveja é bom ou a cerveja é boa? Olha aí, a cerveja é boa, ou seja, o adjetivo vai concordar com o gênero, beleza? Gênero feminino, que é o artigo a. Então, a cerveja é boa, cerveja é bom, beleza? Isso vai acontecer a mesma coisa na palavra necessário. Olha aqui, necessário. A palavra coragem é uma palavra de gênero masculino ou feminino? Feminino, né? Então, necessário está flexionado em masculino ou feminino? Masculino. O que tu vai ver? Se antes da palavra ou substantivo coragem, ou, né,
ali o sujeito, se tem ou se é precedido por um artigo. Tem um artigo aqui? Não, né? Está vago. Logo, a palavra necessário, ela fica invariado. Ou seja, coragem é necessário. Não é coragem é necessária, ok? Agora, só vai ser necessária se a palavra coragem for especificada por um artigo, ou seja, mostrando que a palavra coragem é uma palavra de gênero feminino, ou seja, artigo A. A coragem é necessária. Aí sim você modifica o necessário para necessária. Então o correto vai ser o quê? A coragem é necessária ou a coragem é necessário? Pô, né, pessoal? Olha letra aqui, gênero feminino, né? A coragem é necessária é a sua frase correta. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora vamos para o nosso próximo exemplo, pessoal. Vamos lá. Agora nós vamos falar quando o adjetivo ele é variável ou invariável, tá bom? Isso de acordo com o advérbio também. Vamos lá. Nossos próximos exemplos, a gente vai utilizar as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, sério, alto e só. É palavra pra caramba. Mas como é que vocês vão decorar, pessoal? Fazendo exercícios, olhando videoaula várias vezes, até vocês conseguirem no automático, né, saberem flexionar, tá, a concordância nas frases por meio de exercícios. É só praticando que vocês vão ter que guardar, tá, essas técnicas. Beleza, nessas palavras que eu acabei de falar agora, vamos estar destacando as palavras de bastante, meio, meia, caro e cara, porque são as que mais caem nos nossos concursos. Mas isso não quer dizer que vocês vão ter que deixar de lado as outras, tá? Vai ter que estudar também. Vamos lá, então. Então, quando for adjetivo, tá bom? A palavra vai ser variável. Agora, quando for advérbio, a palavra fica invariável, ou seja, ela não muda. Vamos pegar aqui a palavra bastante, tá bom? Ela vai variar, tá? De acordo com o plural, tá bom? Em algumas situações, ela só vai apenas variar quanto ao gênero. Então vocês vão ver nessa situação. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo? Há bastantes razões para ficarmos aqui. Beleza. Bastantes razões. Pare e olha aqui nessa palavra razão. Razão é o quê? É um adjetivo, né? Que denota qualidade, tá bom? Então, nesse caso, a palavra bastante, ela varia ou não varia? Varia, né? Então ela vai variar em plural. Porque razões, que é o adjetivo, também está no plural. Então tem que concordar. Beleza? Então, há bastante razões para ficarmos aqui ou há bastantes razões para ficarmos aqui? Claro, né, pessoal? Há bastantes razões para ficarmos aqui, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, né? As pessoas trabalham bastante. Olha aqui, né? O nosso advérbio, que é o verbo trabalhar. É o advérbio de modo. No advérbio, ele varia ou não varia? Não varia, né, pessoal? Ele fica invariável. Então, aqui vai ficar o seu, né? A sua palavra bastante invariável, beleza? Ela não vai variar de acordo com o seu advérbio trabalho. Então, vai ser as pessoas trabalham bastante ou as pessoas trabalham bastantes? As pessoas trabalham bastante. Bastante é a sua resposta correta, beleza? Vamos lá com a palavra meio e meia. Agora vamos ver de acordo com a variação do gênero, tá bom? Masculino ou feminino. Estou meio apaixonada. Tá certo? O meio? Sim. Por quê? O apaixonada é o advérbio. Então, não. É o adjetivo. Ah, mas por que o adjetivo não denota... não denota... Adjetivo não, desculpa. Vai ser aqui um advérbio, tá bom? Apaixonada. Por quê? Porque a palavra, tá? Meio, ela denota, né? Advérbio de intensidade, beleza? Então, apaixonada seria a parte, né, do advérbio. É meio-dia e meia. Meio-dia e meia.
olha só essa palavra meia. Ela variou. Por que ela variou? Ela é um adjetivo. Por que ela é um adjetivo? Porque ela está denotando a palavra dia, tá? Aqui é adjetivo. Beleza? Adjetivo. Agora, a entrada é cara. Olha só essa palavra aqui, cara. Beleza? A palavra cara, ela está denotando o quê? Ela está denotando um adjetivo. Ou seja, a qualidade de que é o tipo de entrada, né? Ou seja, cara, né? Então ela varia de acordo com o gênero. Entrada, cara. A entrada é cara. Olha aqui, o que nos ajuda mais ainda a dizer que ela é feminina e variada. O adjetivo, beleza? A entrada custa caro. Pô, por que agora ficou diferente da outra? Porque a palavra custa denota advérbio. Advérbio de modo. O modo quanto custa a entrada. Então, nesse caso, a palavra caro é a palavra original. Logo, ela fica invariado, né? Porque caro é uma palavra de origem masculina. Vamos para o nosso próximo exemplo, tá? Agora, quanto às palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio, tá bom? A parte obrigado a gente vai jogar lá na frente, tá bom? Que é usado bastante no dia a dia, mas muita gente erra, tá bom? Vamos lá. São adjetivos e concordam com o substantivo que se referem, tá? São essas palavras. O anexo, incluso, o obrigado, o mesmo e o próprio, tá bom? Eles concordam com o substantivo, tá? Se o substantivo estiver no masculino, essas palavras também vão no masculino. Se ele estiver no feminino, essas palavras vão no feminino. E isso também acontece se estiver no plural ou singular, tá bom? A base de tudo será o substantivo. Beleza? Vamos lá no nosso primeiro exemplo. As fotos vão anexas ao e-mail. Pô, as fotos vão anexas. Ó, quem é aqui o substantivo? É a palavra as fotos. Não é de gênero feminino e não está no plural? Logo, a palavra anexa vai ficar anexas. Por quê? Vai ficar no feminino, porque foto é palavra feminina, e vai ficar no plural, porque o artigo está denotando mais de um. Então, as fotos vão anexas, tá bom? Isso acontece a mesma coisa na palavra slide. O slide vai anexo ao e-mail. O slide está no plural ou singular? Singular, né? Então o anexo já sabe que vai ficar no singular. Slide é uma palavra de gênero masculino ou feminino? Você chama o slide ou a slide? Pô, o slide, né? Então é a palavra masculina. Então o slide vai anexo ao edital. Ao edital não, ao e-mail. Beleza? As passagens estão inclusas. Isso acontece a mesma coisa com a palavra anexo, tá? Inclusas. Ó, ela vai ficar também no feminino por conta da palavra passagem, por ser de origem feminina. E vai ficar também no plural porque denota mais de uma passagem. Então é as passagens inclusas. Ok? Isso acontece a mesma coisa no segundo exemplo do inclusos. E o mesmo, tá? Acontece também de forma igual dos exemplos anteriores. Ele mesmo comprou o carro. Ele é substantivo ou feminino? Substantivo. Então, mesmo. Beleza, tá no singular ou tá no plural? Ele tá no singular, então ele mesmo. Logo, ele mesmo comprou o carro é a frase correta. Acontece da mesma forma se tiver ela, vai variar. Ok, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo aí. Essas palavras menos, alerta e pseudo caem muito em concurso e muita gente erra nesse quesito, tá? Guardem isso, tá? Para nunca mais esquecer. As palavras menos, alerta e pseudo, elas não variam em gênero, tá bom? Elas só podem variar em número, singular ou plural, tá bom? A palavra menos não é de origem feminina, e sim masculina. Então não existe menos. Esquece essa porra. Menos não existe. Alerta já é o contrário de menos. Ele não varia nem em gênero e nem em número. Por exemplo, os alunos ficaram alertas. Faz até sentido, sim, mas está errado. Tá? Porque ela não varia nem em gênero e nem em número. Tá bom? Só o menos. Menos varia em número, mas não em gênero. Alerta varia nos dois, ok? Vamos pegar um exemplo? Estou com menos trabalho hoje.
olha aqui, a palavra trabalho, né, de origem masculina, ela não está concordando com menos? Tá mais fácil, né? Agora, se aparecer na tua prova, estou com menos tarefa hoje, tá certo, tá? Embora a palavra do substantivo tarefa seja de origem masculina, não existe menos, e sim menos. Então, estou com menos tarefa hoje. Então, é a palavra, é a frase correta, tá? Tá concordando com gênero e número. Agora, a palavra alerta, ela não varia nem em gênero e nem em número, diferentemente do menos, como eu falei antes, tá? Os alunos ficaram alertas ou os alunos ficaram alerta? Alerta, né, pessoal? Ela não varia em nenhuma hipótese. O bombeiro ficou alerta ou alertas? Não vai fazer sentido, né? É lógico que vai ser o bombeiro ficou alerta. Beleza, pessoal? Fica de olho nessas duas palavras, porque ela repete muito em concursos públicos, tá? E isso vai funcionar da mesma forma para a palavra pseudo, tá? Agora, vamos falar agora da palavra possível. Lembra quando a gente falou, há uns minutos atrás, sobre frases que possuem apenas um substantivo e mais de um adjetivo? Em que os adjetivos vão concordar com o substantivo? Aqui vai ser parecido, só que ao invés de concordar com o substantivo, eles vão concordar com o plural ou no singular. Ou seja, a frase ela só vai variar, né, a palavra possível se ela estiver no plural ou no singular. Vamos ver alguns exemplos? Vencia obstáculos o mais difíceis possível, tá certo? Sim. Por mais que aqui, ó, obstáculos difíceis estão no plural, a palavra possível não está concordando com essas duas palavras, e sim com o artigo, tá? Se está no plural ou no singular. Se ele está no singular, então o possível está de modo correto, tá bom? Agora, segundo exemplo. Vencia os obstáculos os mais difíceis possíveis. Porque agora variou a palavra possíveis para o plural? Porque agora o nosso artigo também está no plural. Beleza? Então, o artigo é o termo central, onde vai coordenar se ele vai ficar, né, a palavra no singular ou no plural. É isso que vai haver concordância. Isso vai ser da mesma forma com os outros dois exemplos, né? Procurava cavalos o mais velozes possível, tá? Porque o artigo o está no singular, tá bom? E procurava cavalos os mais velozes possíveis. Olha só o agora variou em número, né? Os mais velozes possíveis. Ele está no plural. Se está no plural, nossa palavra possíveis também varia. Beleza? Vamos tacar a ficha. Vamos para o nosso próximo exemplo. Isso aqui é uma das mais que o pessoal, né, erra. Principalmente quando vai falar em redes sociais, em WhatsApp, Instagram. Desde que você digite, né? Quando você vai agradecer, né? Principalmente as mulheres. Com todo respeito a vocês mulheres aí, né? Erram bastante, né? Erram bastantes, né? Nessa parte, né? Em agradecer. Então, o obrigado, tá bom? Já deixei a frase bem, né? Dita ali. Ele varia em gênero masculino ou feminino, beleza? O homem deve agradecer dizendo obrigado. Por quê? A palavra obrigado vai concordar com o gênero masculino. Agora, a mulher deve agradecer dizendo obrigada. Obrigada. Por quê? Denota gênero feminino. Logo, o obrigada será de forma correta, porque está fazendo flexão com a palavra mulher, que é gênero feminino. Beleza? Então, acho que agora o pessoal não vai errar mais isso aí. Agora, vamos falar do nosso último exemplo, tá? Na verdade, pessoal, a parte de concordância tem muitas e muitas palavras inúmeras, né? Que a gente tem que fazer como regrinha para concordar. Fazer uma frase, como é que eu posso dizer? Correta, em concordância. Então, para que a gente não possa estar com uma aula gigantesca, né? E quase que impossível de decorar todas as palavras, eu aqui trouxe, nesse vídeo de hoje, somente as palavras mais cobradas em concursos públicos, tá bom? Agora vamos para as próximas, que seriam as últimas, né? Vir e ter, tá bom? Os verbos vir e ter, se estiverem no plural, variarão para vem e tem. Só que
nessa parte aqui, pessoal. Vem no sentido de eles vir, eles vêm, e tem no sentido de eles ter alguma coisa. Eles têm, tá bom? Com acento circunflexo e apenas uma letra E, tá bom? Porque o pessoal gosta de confundir, por exemplo, a palavra vem no verbo vir com a palavra vem, que é na palavra de ver. Então, não se confundem, tá? Ver é vem com dois E's e acento circunflexo. Agora, quando é apenas um acento, quando apenas é uma letra E com acento circunflexo, é no sentido da palavra vir, tá bom? Então, nesse caso, vem no sentido de vir. Vamos ao nosso exemplo aqui? As delegações latino-americanas que vêm participar dos jogos chegarão amanhã. Olha aqui a palavra vem, no sentido de vir. Apenas uma letra E e acento circunflexo, ok? As delegações, isso vai a mesma coisa que uma palavra tem, tá bom? É apenas uma letra E e acento circunflexo. As delegações latino-americanas que têm de participar dos jogos chegarão amanhã. Olha ali, a palavra tem, sentido de mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa envolvida. É apenas uma letra E e um acento circunflexo. Beleza, pessoal? A aula de hoje é bem tranquilinha, bem sussa, vocês viram, tá? Não tem muita coisa, né? Além disso, não tem muito o que fazer, tá? O que é de segredo para os senhores é decorar essas palavrinhas e, claro, exercícios, se exercitar. Não adianta os senhores estar decorando e não colocar em prática, tá? Só vai perder seu tempo. Então, decorem e pratiquem fazendo exercícios. Ok, pessoal? No final do seu PDF, né, todos esses exemplos estão contidos no PDF. Ali possui as questões, tá? Chamadas de exercício de fixação, onde os senhores poderão fixar mais um pouquinho de como funciona mais ou menos a aula de hoje, tá? Mais dúvidas, só me procurar no WhatsApp, vocês já têm o meu WhatsApp. E vamos que vamos, pessoal. Reta final, eu quero todos aí preparados para a prova, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus, forte abraço, e a próxima aula aí é de regência nominal. Beleza, a gente vai cair depois ali concordância verbal e regência verbal depois também. Beleza? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima.